Oi, Boa noite. oi, princesa. Tá tudo bem? Oi? Tá bem por aí? Sim, tá tudo bem por aí. Aqui também. Você tá conseguindo me ouvir bem? Porque eu tô sem fone. Tô conseguindo ouvir bem, sim. E você, tá me vendo bem? Tá, tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Uhum. Vamos chamar a galera, compartilhar lá. Eu nem sei como compartilhar no, no direct. Então, teria que mandar para um por um. Acho que não tem como fazer isso, não. Mas o Instagram notifica, né, que a gente tá online. Aham, no Facebook é mais tranquilo, né? No Facebook é mais tranquilo pra convidar, porque a gente vai marcando a pessoa, mencionando a pessoa no chat mesmo, né? Acho que sim, não tenho certeza. Mas e aí, os preparativos, Aleph? Então, a gente meio que já terminou, né? Agora Não tem mais porque a gente... tudo pronto, né? Oi? Agora já tem que estar tudo pronto, né? Agora você tem que estar tudo pronto. Só tem que estar lá amanhã cedo para poder montar as coisas, né? O bom pra você é que não é a primeira feira, né? Aí você já consegue ter uma noção maior, assim, né? É, não é a primeira. Minha primeira foi em 2021, aqui em São Paulo mesmo, a FLISP, Festa Literária de São Paulo, organizada pela editora Coerência, Uhum, que inclusive vai estar no CEFIC expondo esse ano uhum. também. Essa foi minha primeira, em 2021, aqui em São Paulo. Aí depois teve duas edições da FEFIC, 2022 e 2023, teve a Bienal Uhum. e teve os eventos da igreja Coisa também. boa. Você chegou a expor na Bienal? Então, ano passado, sim, eu fui com a Fábrica do Livro. Então, eles têm um stand, eu expus, fiquei o dia todo lá. Que legal. Nas outras, Que... nas outras pessoas como visitante mesmo. Uhum. Nossa, bem legal, não sabia. Eu fiquei sabendo, acho que lá pelo seu perfil sobre a Fábrica do Livro, né? De deles terem um stand, eu achei bem legal. Eu gostei de trabalhar com eles. Você imprimiu com eles? Uhum. Imprimir com Aí, eles. aí a partir de 152 exemplares, aí já te dá direito a um dia. Que, E assim que eu nossa, fiz, que sabe? bacana. E aí, tem gente chegando. Gente, vai compartilhando a live aí, compartilhando. Nós vamos falar um pouco, contar um pouco o nosso testemunho com a escrita, né? Porque nós sabemos que o Senhor, ele faz coisas grandiosas, pelo menos na minha vida, bastante. E a gente tem, é uma coisa que eu sempre digo, é que a gente precisa testemunhar, porque é só Deus, menina. Todas as coisas, só Deus mesmo. É, só Deus mesmo. E assim, quem tá entrando pode fazer perguntas, né? Que se a gente conseguir, a gente responde. Se alguém quiser saber algo sobre a FEFIC também, que a gente possa adiantar sobre os livros, sintam-se à vontade, podem interagir bastante, compartilhar a live. E a gente, né, tá aqui para poder fazer um esquenta FEFIC. A gente tá muito. E é legal fazer um esquenta, né? Sim. E eu gostaria de saber de você, Aleph, o seu testemunho com a escrita. Como que começou? Eu li um pedacinho lá no seu livro, né? Que você era a mulher do Orkut. Como assim? Já participava das comunidades do Orkut. Né? Então, na verdade, assim, meu testemunho com a escrita, ele meio que ele se confunde um pouco com o testemunho da minha própria vida. Porque, assim, eu sou autista, né? Eu acho que todo mundo sabe. Só que eu não sabia que eu era autista. Eu só descobri quando eu tinha 26 anos. Mas só que ao longo da vida, eu tive várias, assim, dificuldades, várias coisas consideradas diferentes, né?
Igual tinha todo mundo que falava assim, a Aleph é louca, a Aleph é estranha, a Aleph é diferente, a Aleph não regula bem das ideias, não. E assim, e eu adorava, que eu falava, não, eu quero mesmo ser diferente, ser igual é muito chato, eu quero mesmo ser diferente. Eu quero ser a pessoa que questiona mesmo, que não está satisfeita, que não tá satisfeita mesmo, que vai atrás mesmo, que não imita todo mundo mesmo. Então, quer dizer, a gente, é o que eu falo, a gente não foi feirinha de montagem, sabe? Então, a gente tem que. Então, assim, então isso para mim era elogio. Só que assim, só que ao mesmo tempo eu também tinha muitas dificuldades, sabe? Eu, por exemplo, quando eu pegava num assunto, por exemplo, eu só queria saber daquele assunto, e só falava daquele assunto, e só queria saber daquilo, irritava todo mundo, tanto assunto quanto coisas, né? Coleções, temas, essas coisas, que assim, que depois, né, depois do diagnóstico a gente descobriu que, né, que o nome disso hiperfoco, que chama, né? Chama hiperfoco. E também que as dificuldades com coisas simples, amarrar um sapato, por exemplo, eu só consegui aprender depois dos 12 anos, não conseguia. Aprendi a ler muito fácil, aprendi a ler sozinha com 4 anos, mas escrever foi mais difícil. Com quase 11 anos eu já ainda não escrevia cursiva, eu já escrevia letra de forma. Então, assim, então era aquela coisa, tipo assim, que ao mesmo tempo que era muito prodígio para algumas coisas, muito avançada para algumas coisas, né? Era muito atrasada para outras coisas, era muito estranha para outras coisas, né? E por aí foi. E uma das dificuldades que eu tinha era com a escrita, porque apesar de amar escrever, eu não sabia escrever direito, eu escrevia errado. Parece que a mente não é. A mão não acompanhava o cérebro, então assim, então eu escrevia errado, comia letra, comia palavra, escrevia de forma toda desorganizada. Só que assim, só que isso passou, né? É despercebido. Tipo assim, não, dificuldade todo mundo tem, não, é distração, enfim. E eu acabei descobrindo que provavelmente, né, o nome disso é desortografia, que é meio que parente da dislexia, porque quem tem dislexia, né, lê errado, escreve errado, às vezes até fala errado. Desortografia não, a pessoa lê certo, a pessoa entende gramática, fala certo, mas na hora de escrever, escreve errado. Eu era assim, eu era exatamente desse tipo. E outra coisa que eu era também é porque eu ser extremamente racionalista, eu tenho um pensamento linear, eu tenho até um esquema que explica isso, de como que funciona o pensamento no cérebro de uma pessoa autista. O pensamento, ele é linear, ele tem que ter começo, meio e fim, tem que tudo fazer sentido, tudo ser sempre certinho, não pode ter, assim, aquela coisa assim, isso não fez sentido, isso não entende, isso não tá certo, não. A mente, assim, as coisas têm que ser linear, tem que fazer sentido completo, sabe? Então, assim, eu era uma pessoa muito racionalista para tudo, inclusive para a questão espiritual. Eu me converti ainda criança, me converti com 12 anos, fora da igreja, sozinha em casa com CD infantil. E assim, mas eu vivia a minha fé de forma racionalista. Então, assim, então eu não aceitava a questão de dons espirituais e tal. Eu aceitava o milagre e tal, porque estava escrito na Bíblia. Então, assim, então tá escrito na Bíblia, assim, tudo escrito, tudo explicado e tal, né? Eu cria, entendia, mas agora de estar vivendo aquilo, de abrir para esse tipo de experiência, que fala assim, que é o tipo de experiência que a gente não consegue entender, não consegue controlar e tal, eu não aceitava de jeito nenhum. Então, assim, eu era 100% sensacionista mesmo, eu não aceitava, eu ficava só com aquilo ali que estava escrito, e não só aquilo que estava escrito, mas aquilo que estava escrito e aquilo que fazia sentido, aquilo que eu conseguia entender. Era assim. E assim, mesmo assim, Deus me batizou com o Espírito Santo, me fez falar em línguas sem eu crer, sem eu buscar. Eu falo assim, que ela até zombava, porque eu não acreditava, então eu zombava e falava assim, esse povo que é tudo dominado pela emoção, isso não é nada espiritual, não, isso é obra da carne, e não sei o quê, e outras coisas que eu falava aí que eu não vou nem repetir, mas enfim, eu acho que todo mundo entendeu, né? Mas, enfim, eu não aceitava,
E mesmo assim, mesmo sem buscar, mesmo sem crer, Deus me batizou com o Espírito Santo. E foi isso que me deu dom de escrita. Só que eu não sabia disso. Que lindo. Eu não sabia disso. Aham. Por quê? Porque as coisas, né? Eu não sabia, eu não percebia que isso tinha acontecido. Eu pensei, assim, quando essa experiência, né, aconteceu, foi logo depois de um acidente também, uma outra história, bem longa, bem complexa. Foi logo depois de um acidente aí, um acidente bizarro, inclusive. Foi logo né, depois desse acidente. Então, assim, então eu senti que alguma coisa tinha mudado, né? No sentido, né, de mais ousadia, de mais trepidez, de mais alegria, esse tipo de coisa. Mas assim, mas eu não entendi o que que era, porque aí eu tentava racionalizar, eu falava assim, eu acho que isso aconteceu porque Deus ele tá me dando um prêmio porque eu passei pelo período do acidente sem murmurar. Então, por isso que ele tá fazendo isso na minha vida, mas sabe? Então, assim, então eu tinha aquelas coisas. E aquela questão de urgência também, sabe? Assim, foi muito estranho. E, assim, mais estranho ainda é que, mesmo tendo acontecido isso, mesmo tendo acontecido a experiência, eu continuei não crendo. Então, assim, por mais de 2 anos, eu ainda continuei do mesmo jeito. O que Quando, eu acho engraçado desse sonho é que você conseguiu trazer isso para suas histórias, né? Você conseguiu trazer isso para suas histórias. Isso que eu achei incrível. Porque eu li o seu livro, eu esperava muita coisa. Eu esperava um livro jovem, sabe? Na verdade, eu esperava meio que uma fantasia, não sei, eu esperava um negócio diferente. Porque eu sou o tipo de leitor, Aleph, que eu vou para as histórias bem no escuro. Eu não leio a sinopse toda, então eu sei um pouquinho da história e eu já entro. Então eu sabia a parte dos personagens mais jovens, sabe? Mas eu não sabia essa outra parte do Espírito Santo, essa questão que você trouxe da teologia mesmo, dessa discussão teológica que muitas vezes chega pra gente, essa questão de arminianismo, calvinismo, cessacionismo. Eu até fui lá no seu privado, né? Porque é muito bom quando a gente tem amiga que a gente pode ir no privado. E eu falei, eu tinha uma base, assim, eu sabia o básico, né? Mas nunca tinha me aprofundado. E assim, no seu livro, Uma Ficção Cristã, a gente conseguiu um aprofundamento muito bacana, sem ser também difícil. Você conseguiu trazer de uma forma que a linguagem fique acessível, mesmo para quem tenha pouco conhecimento ou para quem tem uma basezinha pequena. Então, assim, foi algo que eu achei bem interessante. Você contando agora seu testemunho, eu percebo que você utilizou um pedacinho ali para juntar na sua história e construir o seu personagem também ali, né? então, aí assim, aí quando aconteceu isso foi em 2008 que aconteceu, e ao longo dos anos, né, ao longo dos anos, assim, a minha escrita, ela realmente foi melhorando, e as pessoas começaram a falar pra mim que eu escrevia muito bem, que eu deveria escrever livro e tal, só que eu não acreditava, eu falava, eu não tenho criatividade nenhuma para escrever ficção, e não tenho nada relevante para dizer para escrever teologia. A minha resposta é essa. E assim, e eu olho, hoje eu escrevo as duas coisas. Eu escrevo ficção, eu escrevo teologia, eu escrevo devocional. Olha só como que são as coisas. É um Sabe? falou muito interessante que eu levo para minha vida também. Eu sempre defendi que a escrita é um dom. E quando eu conheci a escrita cristã, porque quando eu era criança, a gente via a parte de inspiração divina ali para a Bíblia, né? A Bíblia, a escrita da Bíblia. Aí você pensava assim, eu era do tempo que os pastores falavam assim, não, hoje em dia, né? Hoje em dia Deus não tem mais nada para ser escrito, já acabou ali na Bíblia, não tem mais nada. Você vai escrever a Bíblia? Você vai escrever a Bíblia? Achava que escrever algo que iria meio que confrontar a Bíblia. Mas o Senhor, ele está nos mostrando esse ano com a ficção cristã exatamente isso. Livros que edificam, que entretêm, que trazem, que aproximam de uma forma diferente. É uma nova forma de falar, né? E eu achei muito interessante que você falou que você recebeu do Senhor o dom da escrita. Era uma coisa que você tinha uma dificuldade, né? Mas que o Senhor te deu. E é isso que eu acredito bastante também. Eu levo isso para minha vida. Eu acredito que a escrita, para mim, é um dom que o Senhor me deu. Eu comecei a escrever com 7 anos e comecei a gostar de ler. Com 9 anos, Aleph, eu escrevia livrinhos assim, tipo O Cachorro e o Gato. Sabe, uns livrinhos infantis, ilustrados.
E assim, e era uma coisa que vinha na minha mente as historinhas e eu escrevia como criança. Como adolescente, eu me afastei, porque eu achei que não era algo que glorificasse a Deus. Eu tive muito essa questão, sabe, com chamado e escrita. Eu não sei se você teve também essa questão em algum momento, mas eu tive muito essa questão, tipo, como eu posso juntar a escrita com o chamado, com propósito, dentro de fazer a vontade do Senhor, sabe? E a ficção cristã, ela tem aberto, né? Desde aí de alguns anos atrás, ela tem aberto essas possibilidades para a gente de se considerar fazendo, praticando o chamado do Senhor na prática, entende? Assim, eu, pra falar a verdade, eu já conheço, né, a ficção cristã há muito mais tempo. Porque eu brinco assim, que eu meio que fui discipulada pela ficção cristã. Igual, o CD infantil que me converteu, na verdade, em 2003, eu tinha 12 anos, era uma ficção cristã, era uma rádio novela de ficção cristã. Então, assim, então como eu não tive educação, né, educação cristã na época, não frequentava igreja direito, ia só como visitante. Então, assim, então Deus ele foi colocando livros, tanto de ficção cristã quanto de contos de fadas, livros assim que me edificavam, que iam me ensinando, né? Que iam me ensinando aos poucos. Em 2005, eu li um livro chamado Sofia a Desastrada, que assim, Não. que foi até muito engraçado, porque assim, em 2004 eu estava lendo o livro do Ziraldo, o Menino Maluquinho, e ele fala que uma professora muito maluquinha, não foi um menino maluquinho, uma professora muito maluquinha. E o menino que narra, né, Aham. fala que a professora lia o livro, Os Desastres de Sofia para a turma, lia um capítulo por dia. E eu li aquilo. E falei assim, não, eu tenho que ter esse livro, eu preciso ler esse livro. E saí correndo atrás desse livro. Os Desastres de Sofia, Os Desastres de Sofia. Perguntava para todo mundo, ia nas livrarias, ia para todo lado, e ninguém conhecia. Aí até que assim, depois de meses e meses de procura, Aham. eu entrei na secretaria de novo e tinha uma funcionária nova que ela falou para mim, olha, esse livro, Os Desastres de Sofia, mudou de nome nos anos 70. Agora ele chama Sofia Desastrada. E conseguiu, não sei como, de uma outra filial, demorou algumas semanas para poder chegar e eu consegui comprar. E eu li aquele livro. E eu li sim, foi uma ficção cristã, assim, explícita. Uma ficção cristã explícita. Eu li aquilo e falei assim, não, mas isso daqui é uma aula, é uma catequese, é uma EBD em forma de livro. Eu quero esse tipo de literatura. E comecei a correr atrás desse tipo de literatura. Então, assim, e foi assim que eu conheci muitos autores no Orkut na época. Eu conheci muitos autores em blogs, liquidações, sebos, igrejas. Então, assim, então por isso que eu tenho uma coleção assim de livros de ficção cristã bem antigos. Tantos que eram publicados como ficção cristã online ou independente, Aham. quantos que eram publicados de forma secular, mas que Deus trazia para mim e eu lia aquilo e identificava os princípios e sabia, é ficção cristã. E muitas vezes ia atrás dos autores e realmente era. Nossa. E assim, e acho incrível isso. Aí comecei continuando, né, a história do testemunho, né, da escrita, aconteceu isso, da experiência e tal. Aconteceram várias coisas. 10 anos depois, em 2018, 10 anos depois, em 2018, Aham. eu fui dormir, e naquele dormir, meio dormindo, meio acordado, veio uma frase na minha cabeça. Eu sou cristã desde criança e isso eu nunca vi. Veio essa frase. E eu dormi com essa frase na cabeça. Dessa frase, no dia seguinte, aí foram vindo várias cenas, foram vindo nomes de pessoas, nomes de lugares, foram ceninhas e tal, foram vindo várias coisas. E quando eu assustei, eu falei, pronto, eu acho que eu tenho um livro na minha cabeça. Eu preciso escrever isso. Isso. E assim, foi em fevereiro de 2019 que eu comecei a ler, a escrever. Foi em agosto Que legal. de 2018 que começaram as ideias. Aham. E foi em fevereiro de 2019 que eu comecei a escrever. Sabe? E assim, e aí eu terminei em junho de 2019 e aí foi procurar, né? Consultoria literária, foi procurar editora. E nessas idas e vindas, eu publiquei mesmo, né, o primeiro em
março de 2021, que foi quando a ficção cristã explodiu. Que bacana! E assim, e aí não parou mais. Aí depois desse veio o devocional, depois veio o teológico, depois veio a continuação desse, os contos. O primeiro foi qual? Primeiro, Marcos do Espírito. Que lindo. E olha, só para você ver como a gente é alinhada até nesse sentido, que é engraçado, né? A gente não se conhecia, não se conhece ainda pessoalmente, amanhã estaremos juntas. Mas assim, até nesse sentido a gente é alinhada, porque eu escrevia na infância, adolescência, e aí conforme eu cresci, isso passou. Em 2019, incrivelmente, eu tava dormindo, eu já tinha conversado com o Senhor, comecei a orar porque eu me reconectei com a leitura em 2018. Só que eu fui para a leitura secular, porque eu pensava, eu quero ler livros de ficção. E eu não achava que tinha dentro do meio cristão. Justamente pelo meio que eu fui criada, eu não via essa possibilidade. Então eu fui para o secular. Só que eu olhava, aquilo feria os meus princípios e eu entendia isso. E um dia eu orei para o Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor me deu um dom de escrita, eu entendo que é do Senhor e eu quero escrever algo para glorificar o Senhor. Eu não sabia sobre termo de ficção cristã, não sabia que tinha. E aí eu dormi, Aleph, eu dormi assim à tarde na minha casa e o Senhor me deu o nome da Maia, que é a personagem de tal maneira. Ele me deu esse nome, que eu nunca nem sabia, Maia, um nome diferente, né? Deus me deu esse nome e o título de tal maneira. Sempre que eu tentava escrever, a última coisa que eu conseguia era o título. E a primeira coisa que o Senhor me deu foi o nome da personagem e o título. Então, assim, já começou aí. E aí eu acordei com aquilo assim, na minha cabeça muito forte. Eu falei, nossa, que diferente. E eu falei, mas se for do Senhor mesmo, vai ter confirmação. Aleph, para você ver como às vezes a gente não acredita de primeira, ainda pede uma prova para o Senhor. Eu dormi uma outra noite, o Senhor me deu o primeiro capítulo. A primeira cena, uma cena da Maia com a mãe dela. Depois o Senhor me deu o segundo capítulo, também em sonho. E a partir daí ele falou, filha, agora é contigo. Bora escrever esse livro. Eu já te dei 2 capítulos, o título, a personagem. Bora escrever. Então, assim, comigo também foi quase isso, sabe? E eu achei interessante você falando. Eu falei, olha como a gente tá conectada. Pois é, na infância, na pré-adolescência e tal, eu também escrevia. Só que eu não escrevia muita coisa original, sabe? Eu escrevia quase como fanfic dos desenhos que eu assistia e tal. Só que era daquele jeito que eu falei, eu escrevia, mas era tudo errado. E Então, Aleph, me assim, experiência com o Senhor, essa experiência que você teve, que você falou do que foi um dom que o Senhor te deu, como isso mudou a sua escrita? Como é que foi essa construção? O quanto mudou? Foi gradual? Como é que foi? então, na verdade, foi estranho, porque quando eu falei, eu recebi o dom, né? Batismo com o Espírito Santo, evidência de línguas estranhas e tal, sem crer, sem buscar, né, e tal. E mesmo recebendo, eu continuei não crendo. E assim, e eu falo que eu fazia, assim, que depois que eu recebi e tal, eu passei a ser até pior do que antes. Por quê? Porque antes, como que era? Eu não queria, não buscava, zombava, tipo, desdenhava, mas não enchia o saco de ninguém, não perturbava ninguém, ficava na minha, só não queria saber, não queria ouvir. O povo vinha falar comigo e falava assim, ah, não creio nisso não quero saber disso não, enfim, e pronto, nada. Só que depois que eu recebi, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu não sabia o que era, eu tentava racionalizar, Uhum. eu tentava racionalizar, e aí eu comecei a entrar em estado de negação. Aí eu Uhum. comecei a entrar em estado de negação. Assim, o primeiro, né, o primeiro estágio do estado de negação foi Uhum. que eu comecei a manipular as pessoas. Eu comecei a manipular, eu fazia o seguinte, eu ouvia, né, os irmãos, né, contavam experiências, né, com os dons espirituais e tal, e fingia que estava acreditando, fingia que Uhum. eles contavam, só que o que eu fazia? Eu tentava desconstruir a crença da pessoa. Nossa. Tava desconstruindo. Assim, mas então, você diz que isso aconteceu com você, mas a Bíblia diz que tem que ser desse jeito aqui. Seguiu esse padrão? Mas isso aconteceu com você. Mas e que fruto que isso gerou?
Ah, mas isso aconteceu com você. Você não estava ouvindo uma música que simplesmente te emocionou, não? Então, assim, eu estava desconstruindo. Aham. Eu estava desconstruindo a fé das pessoas. Desconstruindo. Aí, assim, aos poucos, assim, eu não sei explicar como exatamente que foi. Uhum. Essa coisa, ela foi melhorando. Eu cheguei a um ponto que eu estava mais ou menos o seguinte, as pessoas contavam, eu li os testemunhos e tal, eu acreditava. Eu realmente acreditava que aconteceu com as pessoas. Só que pra mim eu falava assim, não, na minha vida eu não quero. Não, na minha vida não. Na minha vida eu não aceito. Não, a minha mente não aceita isso. Eu não quero isso na minha vida. Não, eu acredito no que você está contando. Você é honesto, você está sendo honesto comigo, mas eu não quero. Para mim não, para mim não funciona. Então, assim, então eu vivia nesse estado de negação no sentido assim, de não aceitar. E nessa época, quando aconteceu isso daí, eu já tinha meio que estudado, né, estudado um pouco, já tinha entendido, né, de forma teológica e tal, mas eu não aceitava. Eu Aham. simplesmente não aceitava de jeito nenhum. Só que assim, só que eu ia, né, pra igreja e tal, né, e sentia, mas bloqueava, e aquela coisa toda. Aí assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Um dia, simplesmente eu não consegui mais, eu não consegui mais. Tava tendo uma pregação na igreja, eu tava tendo uma pregação na igreja, e eu lembro até hoje, falando assim, o pastor falando assim, vai ter guerra nuclear, mas o propósito que Deus tem pra sua vida vai se cumprir. Glória a Deus. Aí, eu sei que assim, que chegou uma hora lá que não tinha nada a ver com a pregação, nada a ver com a pregação, mas aí o pastor começou a falar que muitas vezes na nossa vida, que a gente comete erros e que a gente muda de atitude, a gente, né, de alguma forma a gente percebe que a nossa atitude é errada, a gente muda de atitude, só que a gente não pede perdão, a gente não se arrepende, a gente não pede perdão, a gente não tem aquela entrega ali de pedir perdão. E que isso bloqueia a bênção, quer dizer, que não adianta, eu falo assim, ó, tempo não apaga pecado. Mudança não apaga pecado. O que apaga pecado é confissão. Deus quer ouvir a confissão. Então, quando eu assustei, eu já estava lá na frente. Eu já Uhum. estava lá na frente. Pedindo, pedindo perdão. E assim, aí primeiro eu pedi perdão, assim, eu já tinha percebido, eu já tinha me dado conta que aquela atitude que eu tinha no passado, de manipular as pessoas, de enganar as pessoas daquele jeito, né? Era Uhum. errado. Eu tinha mudado nisso, eu já tinha reconhecido isso, mas eu não tinha pedido perdão, eu tinha simplesmente mudado. Eu Aham. simplesmente isso, eu simplesmente mudado, não tinha pedido perdão. Mas aí, quando eu assustei, eu já tava lá na frente. Eu já tava lá na frente pedindo perdão por isso. E assim, e naquelas, né, de já tá fazendo isso, eu já comecei a pedir perdão. E perdão por tentar entender tudo, e perdão por tentar encaixar o que eu acho na minha mente, e perdão por isso. O lindo E assim, é Deus, ele nos dá espaço para entender, para assimilar algo. É igual assim, o amor tal que eu coloco ali de tal maneira. É algo que foi assim que eu me encontrei com o Senhor, que o Senhor me encontrou. Eu nasci no Evangelho, mas eu vim conhecer o Senhor muitos anos depois. Isso de viver na igreja e tudo, mas eu não assimilava, eu não entendia, eu não aceitava. O amor não tinha entrado no meu coração. Até o momento que eu busquei e esse amor me encontrou de forma tal que me mudou por completo, sabe? É muito do que você falou. E de repente a gente tá ali, já tá pedindo perdão, já tá ajoelhado, já tá. A gente não sabe como chegou, você acorda, já tá lá, entendeu? Porque é assim, não é uma questão de inconsciência, é uma questão de amor avassalador. É uma entrega avassaladora, é um chamado avassalador. E eu vejo muito isso, sim, o chamado do Senhor. Nós somos pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas você vê, é o mesmo amor, é o mesmo chamado. E eu não falo só chamada no escrita, no quesito de libertação, de mudança de vida, sabe? E eu acho muito lindo em Deus. Tudo se encaixa, né? sim, verdade. E assim, e olha só que coisa, assim, que eu falo, estranha, como assim que Deus ele vai construindo as coisas.
durante muito tempo, assim, eu contei, né? Eu contei esse testemunho e tal, mas eu não sabia explicar. O pessoal perguntava pra mim, mas Aleph, como que era possível isso? Você, tipo, você não cria Deus, né? Ele te deu, e mesmo assim você continua não crendo. Como que pode uma coisa dessa? Como que pode? E eu não sabia explicar. Você falava, não, era assim, eu não entendi. Tal. Eu não sabia explicar. Quem explicou isso pra mim? Quem explicou isso pra mim foi um amigo, foi o irmão Cristo, foi um amigo meu, que inclusive eu fiz uma live no canal dele sobre esse mesmo tema, sobre, né, de experiências com Deus, na escrita e tal. Foi sobre esse mesmo tema. E, né, e esse irmão, ele tá nessa mesma situação que eu tava. Ele tá nessa mesma situação. E ele explicou para mim. Ele falou claramente. Olha, o que acontece comigo é o seguinte, eu vou pra igreja, né? Ele falando, eu sinto a presença, eu sou tocado, mas a minha mente não quer aceitar, minha mente bloqueia. Então eu vivo uma guerra, ele fala, eu vivo uma guerra, o meu coração quer, minha alma quer, meu espírito quer, mas a minha mente não aceita, e eu fico com essa guerra mental. Uhum. Ele explicando. Quando eu vi ele explicando isso, eu falei assim, meu Deus, era isso que acontecia comigo. E eu não tinha essa consciência, eu não entendia. Mas era exatamente isso. Era exatamente isso que acontecia. Depois da experiência que eu vivia nesse estado de negação, eu ia para a igreja, eu ia para os eventos, né? E eu sentia, mas eu não entregava. E todos assim, os eventos que eu ia, as pregações, os louvores e tal, era tudo batendo nessa mesma tecla. Era tudo batendo nessa mesma tecla. E assim, eu não entregava, eu não aceitava. Assim, eu sentia, mas eu não entregava. Até essa experiência aí. E é até engraçado, porque assim, porque, né, eu sempre fui na igreja pentecostal, na igreja carismática e tal. Mesmo que a igreja que eu era na época não ensinava tanto e tal, eu só fui aprender mesmo com teologia e tal. Mas assim, a gente estava lá na presença, no ambiente e tal. E assim, em fevereiro de 2010, eu fui viajar. Eu viajei com a minha mãe para uma cidade de praia. E sempre quando eu vou pra igreja, né? Eu achando que eu tenho que ir pra igreja. Eu não aguento ficar assim. Sempre foi assim. Cultuar. E eu resolvi visitar uma igreja. Exatamente. Eu resolvi visitar uma igreja lá. Resolvi visitar uma igreja lá, né? E uma igreja tradicional. Igreja que não trabalha com dons e tal. Eu resolvi visitar uma igreja tradicional. E eu não gostei. Eu saí de lá, né? Perguntaram também como que foi o culto. Eu falei assim, eu acho que eu preferia ter ido na missa. Eu acho que a missa seria mais animada, seria mais colorosa. Eu não gostei. Assim, Uhum. eu não gostei. Então, assim, por mais que eu não aceitasse os dons, não aceitasse manifestações e tal, mas eu queria estar naquele ambiente ali, né? Era naquele louvor com aquelas pessoas, né? Era sentindo a presença. O que queria era aquilo. Tanto que quando eu tinha assim, a oportunidade de visitar um ambiente diferente, eu não gostei. Olha só pra você ver como que é engraçado, né? Mas enfim. Aí, Na verdade, é porque Deus ele é detalhista, né? E Deus tem as formas dele de trabalhar e são formas individuais. Deus ele nos prepara para o chamado, para o propósito, né? Então, assim, hoje em dia, o que a gente está vivenciando, igual a gente começou falando na live, na ficção cristã, o tamanho que isso tem tomado desde 2021. A gente tem em 2024 editoras grandes hoje em dia, né? Com a ficção cristã tomando essa proporção toda, e Deus já estava nos preparando. Porque ele prepara, ele modela para que hoje nós possamos falar das verdades que ele coloca para nós. Porque não é sobre nós. Então a Aleph, naquele momento, precisava daquela preparação, mesmo sem entender, né? Para esse momento de agora. Então eu vejo muito isso. Às vezes a gente não entende mesmo e parece que nós ficamos em negação e não entendemos. Mas quando Deus se revela para nós e revela a verdade dele, é tão fácil, você fala, nossa, é isso, né? É natural. e assim, foi um processo longo. Por quê? Porque depois disso daí, né? Assim, depois da experiência que eu contei, assim, que foi como, né? Assim, foi como abrir e tal, mas aí teve muita guerra ainda, teve muita guerra.
Eu fiquei, assim, algumas semanas doente, depois eu fui para um encontro e tal. E, assim, aí teve um dia do nada, que isso 24 de dezembro de 2010. 24 de dezembro de 2010. Eu acordei, assim, com uma dor no peito terrível. Assim, eu acordei com uma dor no peito terrível, suando frio, com taquicardia. E, assim, olha a ideia da pessoa aqui. Resolvi sair e ir pra rua. Resolvi ir pra rua, nesse estado. Voltei pior ainda. Minha mãe teve que correr comigo pro médico, né? Teve que correr comigo pro médico, e assim, e eu sabia que era espiritual, né? Eu sabia que era espiritual, que era guerra espiritual, e eu não aceitava isso. E assim, e olha só como que Deus faz as coisas. Uma amiga minha da escola, eu estava na faculdade na época, mas uma amiga minha que tinha estudado comigo no terceiro ano, ela ligou para mim falando que a tia dela teve uma visão com o meu nome, Aleph, e que ela não sabia quem era a Aleph, contou para a sobrinha, e a sobrinha falou: Ah, eu sei quem é, uma amiga minha. E me ligou. E essa tia dela teve uma visão e um recado para me dar. E o recado era o seguinte: que eu não precisava entender tudo o que estava acontecendo, que eu precisava simplesmente me entregar. Que tudo Que lindo. ia ficar bem. Que lindo. Entendeu? E olha assim, mais uma confirmação. Por quê? Porque do jeito que estava ali, com aquele mal-estar, com aquela doença, do jeito que estava ali, eu acho que eu estava, tipo, que a um ponto, a um triz de retroceder, de voltar para trás. Uhum. E assim, aí Deus mandou aquele recado ali. E a partir daí, nunca mais. A partir Que daí, bom. nunca mais. Aí veio outra fase, que aí eu falo que foi pior ainda. Aí eu falo que foi pior, viu? Essa, assim, eu nem falo tanto muito dela, porque se essa DG é complicado com o que aconteceu, isso daí foi pior ainda. Porque o que acontece, né? Eu tava na época, assim, né, que Deus queria, né, manifestar com dons, né, e tal, com uma manifestação e tudo, e eu não aceitava, falava que a gente tinha que viver pelo que a gente crê, não pelo que a gente sente, que isso era emoção, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, quando eu falei assim, não, agora eu creio, agora eu vou viver, agora eu vou ver o propósito, agora Deus vai me usar. Aí, pronto. Aí, acabou. Aí eu já não sentia mais nada. Aí eu já não sentia mais nada, eu não manifestava mais nada, não sentia mais nada. Aí é como se Deus falava assim, agora sim, você não vai mais viver pelo que você sente por experiência. Agora sim você vai viver só pelo que você crê. E buscar, né? Né? Você sem buscar, tem que aprender a buscar. Oi? Você tinha que buscar e ia passar por uma fase que você ia aprender a buscar, né? Não, aí Deus ele tirou literalmente. Então, assim, aí era só choro. Eu fiquei assim, 4 anos, mais de 4 anos, só chorando, gritando e gemendo o tempo todo. E assim, e não sentia. Não sentia. Tipo assim, aí o que, né, a literatura cristã chama, né, de noite escura, né? Noite escura de sentido, que você não sente, você não tem mais sensação nenhuma. Você não tem mais sensação, você não tem mais realização. Aí, aí bateu o desespero. Uhum. Aí bateu o desespero. Aí bateu o desespero. E Só que assim, aí foram 4 anos assim. Oi? pode falar, pode. Foram 4 anos assim. Aí eu tive uma outra experiência, que na verdade foi uma pregação que eu ouvi. E aí a alegria voltou pra minha vida de novo. Depois disso, a Uhum. alegria voltou, porque eu entendi. Aí eu entendi que aquilo era um processo, que aquilo era importante e tal. E tem até uma história de ficção cristã que eu gosto bastante dela, assim, que relata bem isso também, sabe? E para Aí a alegria voltou pra mim. Foi. como Oi? que a gente pega a obra de Deus? Ah, Oi? travou, né? Travou. Tá dando para me ouvir agora? Tá me ouvindo agora? Agora sim. Nossa, tá dando retorno. Tá dando retorno. Tá me ouvindo? Sim. Para você, como que a gente manifesta a obra de Deus na obra Obra literária? de Deus na obra
É o que eu falo, né? Cada um tem seu chamado. A gente tem que fazer, né, aquilo que a gente é chamado, aquilo que a gente é direcionado para fazer, Sim. né? Aí Colocar as nossas experiências, né? também, aí Aham. aconteceu assim, né? A alegria voltou para minha vida, só que assim, a alegria voltou, mas a realização não. A realização não. Aí assim, realização mesmo eu falo. Eu falo assim, não. Eu falo assim, agora eu comecei a ter realização de verdade. Deus começou a cumprir, as coisas começaram a acontecer. Foi a parte de 2021. Foi a Aham. parte de 2021, que as coisas realmente começaram a acontecer. A deslanchar na minha vida, porque antes não. Assim, antes você tinha gotas, né? Igual teve, teve meu diagnóstico, que foi em 2017, teve meu primeiro emprego, que foi em 2018. Então, assim, que começaram as ideias, né? Em 2018 também, eu comecei a escrever em 2019, mas realização que eu falo assim, pronto. Agora Deus começou a fazer, começou a acontecer, foi a parte de 2021. E assim, Aham. foi um processo longo. E tem uma coisa assim que você me perguntou, né? Você me perguntou assim como que transformou e tal. Tem uma coisa, né? Que tem muita gente que tem dúvida, tem muita gente, né, que meio que até se questiona por isso, né? Se essa questão, assim, né, de dom espiritual, de entrega, chamado, então, isso tem a ver com salvação, com comunhão com Deus e tal. Eu falo assim, não tem, isso tem a ver com chamado, isso tem a ver com propósito. Então eu falo assim, como seria, né, a Aleph, tipo, se não fosse isso? Né? Aham. Se não fosse isso. Então, assim, eu já tinha, né, naquela época, né, um projeto, né, digital, né, que é o Aventura de Aprender, onde eu falava de livros, falava, né, de filmes, de opinião, teologia. Eu já tinha, né, meu projeto digital, que já alcançava pessoas e tal, e, e que, assim, que eu tinha, digamos assim, o maior orgulho, né, se você pode falar de um orgulho bom, de ser algo à parte da igreja. Ele falou assim, não, isso não é um cargo que eu tenho na igreja, isso é algo que o Senhor entregou para mim. Então, assim, eu tinha uma maior paixão, sabe, maior orgulho com isso, de falar assim, não, de ter um ministério paralelo da igreja institucional. Eu te entendo. E assim, é. Então, assim, eu acho que eu morria de medo, assim, de se me entregasse, né, aos dons e tal, de perder isso, eu morria de medo de perder isso, né? Então, assim, eu estudava, eu queria trabalhar, então, assim, então eu penso o seguinte, que se não fossem essas experiências, essas entregas, né, eu penso que é o seguinte, que eu faria, né, aquilo, né, que eu trabalharia, serviria a Deus, né, como eu já fazia, mas, assim, as experiências, né, os dons e tal, né, as experiências, elas potencializaram o que já existia. Igual, né, aquele é, ministério que já tinha naquela época, eu ainda continuo, meu canal do YouTube ainda existe, meu site ainda existe, eu tô reformulando, mas ainda existe. Então, assim, então meio que potencializou o alcance, né, potencializou o que eu já fazia e me deu novas coisas. Igual, por exemplo, essa questão, né, da escrita, por exemplo, de eventos, das feiras, dos eventos das igrejas, das viagens, até, né, oportunidades na própria igreja mesmo. Então, assim, então isso potencializou tudo que eu já fazia. Querendo ou não, você Você cresceu cresceu, exato. avançando no crescimento cristão. Sim, foi um crescimento, ou seja, Deus, né? Igual está escrito, né? Que tá escrito, se nós, né, que somos maus, quando o filho pede, né, pão, peixe, a gente não vai dar pedra, escorpião, quanto mais Deus, né? Quando, Sim. né? Quando a gente pede o Espírito, porção do Espírito, é o Espírito que a gente vai receber. Então, assim, então Deus, ele não vai dar nada pra gente que venha nos prejudicar. Ele não, Aham. assim, tudo aquilo que Deus dá é pro nosso crescimento, é pro crescimento da obra dele, é pro crescimento do reino dele. Isso não quer dizer que não, né, que não venha ter sofrimento, que não venha ter dificuldade, que não venha ter batalha, que não venha ter guerra. Sim, vai. Com certeza vai ter até mais. Só que é o seguinte, é sempre visando o, o bem, nunca o mal.
Então, assim, não há necessidade, assim, de ter medo, né, nesse sentido. E eu tinha esse medo. Eram dois medos que eu tinha. Medo do que eu não podia controlar, do que eu não podia entender. Gente, caiu aqui. Vou adicionar de novo. Não tô entrando. Pronto, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Cadê você? Não tá me vendo? Não, mas tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Apareceu aí? Daqui a pouco aparece. Eu nem tava conseguindo te convidar, te travar total aqui. Tava travando. Vocês que estão aí assistindo a live, fala se tá conseguindo ver a gente, ouvir. Tava dando retorno, daí eu desliguei, tava no Wi-Fi do meu marido. Mas assim, Aleph, o que eu achei bonito, você falou sobre o crescimento que você teve, né? Você acreditou por um momento que talvez perdesse um pouco do que você já tinha conquistado. E a ficção cristã trouxe isso, a escrita trouxe isso. O quanto que a gente tem crescido com os eventos, a ficção cristã. O quanto de paradigmas que a gente tem quebrado com a ficção cristã. O quanto que nós estamos propagando o amor de Deus e com experiências diversas. Não é que são experiências, como é que eu posso dizer? Que tem uma experiência certa. Tem exatamente desse jeito que Deus vai te chamar, que Deus, ele tem os meios dele para chamar os filhos dele. Ele conhece a Aleph perfeitamente, sabe o que vai funcionar com a Aleph. Não necessariamente o que funciona com a Aleph funciona com a Audileia ou com, sei lá, outra pessoa que esteja assistindo. E às vezes sim, vai ser da mesma forma, né? E a gente vê essa multiplicidade na ficção cristã, né? Então eu tenho aprendido muito isso. Com a Fefica, eu tenho aprendido a ler outros gêneros também literários dentro da ficção cristã, e o lindo é o quanto que nós saímos de uma leitura edificados, né? E isso tem sido incrível dentro da ficção cristã para mim como leitora e também como autora. Cada livro é um processo que a gente vivencia com Deus e é um processo de amadurecimento, de fé, de chamado, é muito lindo visualizar isso. E um outro ponto que eu acho interessante, que um dia eu vi pelo Instagram, foi a Alita Racieli que compartilhou, e ela compartilhou um termo que a Gabi Caceta, acho que é Caceta, no Gazeta, não sei, que escreveu O Monstro Dançante, aquele livro lá, e ela falou assim que ela se visualiza como uma missionária literária. Fazer a missão, cumprir o chamado através da literatura. Eu acho isso muito lindo e o seu testemunho, ele firma isso, sabe? E o meu testemunho também com a literatura, que é um testemunho parecido, igual eu falei para você, que também veio envolto de sonhos, o Senhor me dando as histórias, né? Ali com a Maia foi assim, com o segundo livro, inclusive, da trilogia, foi assim também. O Senhor me deu o começo, o nome do personagem, os trechos do livro, e tem me ajudado em todo o processo de escrita, e a gente percebe que é um chamado dele,
né? Não é sobre salvação né? Mas é sobre chamado, é sobre o id, é sobre fazer a vontade dele. Então, eu achei bem interessante o quanto se alinha também nos nossos testemunhos. O meu testemunho vai além, porque o meu testemunho ele é muito sobre coisas que o Senhor faz comigo e com pessoas ao meu redor para que eu aprenda. Porque eu já até acho que eu contei para você mais ou menos. Em 2019 eu comecei a escrever de tal maneira. E foi um processo demorado, foi um processo de muito questionamento. No final de 2019, meu marido foi diagnosticado com câncer em estágio avançado. E aí eu me questionei muito sobre o porquê que eu estava fazendo aquilo. Eu pensei, meu Deus, eu estou aqui achando que escrever livros, que eu vou fazer algo maior para Deus e meu marido doente. A gente se questiona, sabe? E eu pensei em parar. Mas meu marido foi e é o meu principal motivador e eu continuei escrevendo, terminei de tal maneira. Em 2020, meu marido passou pela quimioterapia, foi um período muito doloroso pra gente, mas graças a Deus, diagnóstico de cura, ele está em remissão desde então. Já estamos aí no quarto ano de remissão, para honra e glória do Senhor. Meu marido está comigo, está saudável. E aí eu lancei de Tamarene em 2022. Em 2022, meu marido que tinha diagnóstico de infertilidade por causa do câncer, nós conseguimos gerar uma filha. Nós tivemos uma filha, uma gravidez que aprove ao Senhor de levar a minha filha, sabe? E todos esses processos, esses momentos de dificuldade que eu vivi no Senhor, me levaram para entender mais o propósito dele na minha vida e através da minha vida. Eu lembro que no momento de luto que eu passei, eu cheguei a falar assim: meu Deus, o meu milagre morreu. E Deus usou a minha pastora, minha mãe na fé, para falar para mim, a geradora de milagres está viva. Nos momentos difíceis, às vezes a gente não vê saída, a gente não vê como continuar, a gente não vê o que fazer, a gente não vê propósito, a gente não vê motivação. Mas o Senhor está nos mostrando sempre, tanto no meu testemunho quanto no seu, que ele vai além. Ele vai além dos dias difíceis, ele vai além da dificuldade. E isso se prova na escrita. Seja no chamado que eu tenho ali mais para o drama, né? Para construir os personagens dramáticos. Seja no seu chamado que une drama, teologia, ou seja, num chamado para fantasia, seja até mesmo num chamado, né, para o que a gente ainda fica meio assim, que é o terror cristão, que no caso da Gabi, seja qual for o nosso chamado, que nós venhamos fazer a vontade do Senhor, que nós venhamos nos deixar ser usados e propagar o amor do Senhor, que é o amor que sara, que restaura, que cura, que transforma e nos transforma 100%, né? Que essa seja a nossa mensagem nessa live, que os nossos testemunhos gerados, que a nossa escrita seja para engrandecer o nome do Senhor ainda mais através da nossa vida. Sim, assim, em relação à leitura, né, eu sempre fui bem resolvido. Eu falo assim, que eu leio, né, ficção cristã de forma inconsciente desde 2003 e de forma consciente desde 2005. Então, assim, desde muito tempo que eu já li suspense cristão, terror cristão, romance cristão, fantasia cristã, então, enfim. Então, esses anos todos eu sempre fui leitora. Claro que não tinha variedade que a gente tem hoje, mas assim, mas eu lia bastante, só que eu não me via escrevendo. Eu não me via escrevendo. Só que, assim, isso que a Gabi fala também, assim, foi bem impactante para mim, porque eu já tive, né, algumas experiências que muita gente, assim, né, já havia profetizado para mim, tanto quando eu não cria, quando eu já cria, em relação ao chamado missionário para minha vida. Uhum. Eu me via muito nisso, assim, pelo menos não na missão assim tradicional, né, de ir para outro país, para outra cultura e tal. Eu não me via muito nisso, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que tem dificuldade até de ficar sozinha em casa. Então, assim, eu dependo assim, de um certo suporte ainda, tenho algumas dificuldades. Claro que eu sei que Deus pode reverter isso e tal, eu sei disso, mas assim, mas não era o que eu via, né? Não era o que eu via. Mas e também outra coisa que aconteceu foi, eu acho que em 2015, na igreja que eu congregava, ia ter um retiro de artistas,
artistas da igreja. Porque, assim, porque todo mundo lá na igreja, todos os adolescentes, os jovens, né, eram cantores, eram dançarinos, eram atores, sabe? Então, assim, Que legal. era envolvido com isso. E eu era uma das poucas que não era. Só que a nossa líder, ela falou que eu deveria ir. Ela virou pra mim e falou assim: Aleph, você é artista. Eu não sei do que você é artista, não, mas você é artista. Eu sei que você é artista. Eu estava conversando com a minha irmã ontem sobre isso, quando a gente estava viajando, que Deus, ele tem disso, né? Eu estava conversando com meu cunhado, na verdade, que nós, na verdade, somos artistas, porque nós temos um Deus artista. Se a gente vê os detalhes da criação de Deus, a gente percebe que nós temos um Deus artista. Então, esse dom da arte que aflora tanto para pintura, para desenho, para atuação, escrita, leitura, é um negócio que vem de Deus mesmo, viu? Que já começa lá. Então foram sementes, sabe, que eu fui guardando, né, ao longo do coração. Tem um pastor também que conversou comigo, acho que em 2018, que falou que Deus mostrava para ele que eu ia escrever muitos livros. Que E assim, lindo. e tudo isso em épocas assim que eu não sonhava em escrever. Então, assim, eu já era leitora de ficção cristã, né? Já escrevia sobre em site, redes sociais, já panfletava, já falava para todo mundo, mas eu não me via escritora. Assim, eu não me vi escritora, eu não sabia que eu tinha recebido esse dom. Eu só fui descobrir isso em 2020. Uhum. 2020, quando pegar meus diários, né? Meus diários, aí eu fui olhar o diário da 2008, mais ou menos, quanto que as coisas eram tudo escrito errado, quanto que era tudo escrito confuso. E assim, e aí a partir do fim de 2008, que foi quando a experiência aconteceu, e 2009, 2010, que eu fui ver as escritas, o quanto que a escrita ela mudou completamente. Que lindo. Aí eu falei, nossa, mas eu recebi o dom da escrita aqui, lá do irmão com o Espírito Santo, além, né, de me dar, né, a experiência, né, do revestimento de poder e tal, ainda me deu o dom da escrita. Glória a E Deus. gente, que me dei conta disso. Para você ver como Deus faz, assim. Quando, quando eu vivenciei essa experiência. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, eu só não tô te vendo ainda, mas eu tô te ouvindo. Você não conseguiu me ver? Não, tá, mas eu tô Vocês ouvindo. estão me Acho que ouvindo quando bem falar, também, tá né? certo. Oi? Para mim, ela fica retornando o áudio. Fica indo e voltando. Aí eu fico... Não tô ouvindo direito. Não, o áudio fica normal. Uhum. Então, assim, eu vejo muito isso. Quando o Senhor, ele nos entrega algo, ele nos aprimora para viver aquilo. Ele nos chama, ele nos entrega o dom, ele nos aprimora, e é aí que nós vamos vivenciar. Agora a gente está em 2024, terceira edição, estaremos lá no Stand 21, lado a lado, vendendo os livros que são fruto desses testemunhos gerados que a gente está compartilhando aqui com vocês. Então, essa live é para vocês conhecerem um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa história. Eu sei que cada autor também tem um testemunho a compartilhar. E eu acho isso muito interessante porque a gente vai percebendo a individualidade de Deus e também a coletividade de Deus. Deus, ele não está só reunindo autores ali. Deus, ele está reunindo, ele está unindo propósito, ele está unindo chamado, ele está unindo testemunho. E isso é muito lindo, que nós venhamos viver coisas grandiosas dentro da ficção cristã ainda, que nós venhamos propagar o amor do Senhor dentro da ficção cristã, que nós venhamos aprender com ele também, porque com certeza eu estou aprendendo com o seu testemunho hoje, Alex. Eu tô visualizando de uma outra forma e eu acho muito lindo, porque é como se eu visse um espelho de uma forma diferente. É isso que você falou da transformação, dos diários, da escrita lá de antes, do que o Senhor tem feito. Então a gente tem muitas. E eu quero encerrar essa live e eu quero que você deixe, né, aí o convite para a galera, dê um pouquinho da sinopse dos livros que estarão à venda lá. Serão dois, né? Serão 2 livros ou você estará com mais? Mas acho que são Então, 4. faz um resuminho aí dos livros que estarão lá, para a gente já convidar a galera. A gente já está bastante tempo falando.
Então, é duologia, marcas do espírito e marcas do amor, né? O Marcas do Espírito é a história do Jeremias, que começa a questionar algumas coisas que ele aprendeu na igreja, na família, por causa do que ele estuda na internet. E aí ele vai, né, para a internet criar fake para poder falar contra, e os pais descobrem, e no que os pais descobrem, contam para ele a história do passado que eles esconderam dele. E aí a história volta para os anos 80. O Marcas do Amor fala, né, do Jeremias quando termina, né, o primeiro livro, mas aí ele se recorda da adolescência, quando ele tinha 15 anos e se apaixonou por uma menina de 18, mas sabia que não era cristã, mas sabia que o romance era impossível e sofreu muito por isso. Uhum. Então essa é a duologia. O Memórias de uma Pandemia é um conto escrito em formato de conto do testemunho da minha vida, né, no período da pandemia. E que tem um pouco a ver também, né, com essa questão que era quando eu estava esperando os livros para ser publicados e que tudo que eu fazia não dava certo, e como que Deus ele foi movendo, né, em meio a tudo isso, as experiências que Deus me deu. Memórias de uma Pandemia fala disso. Uhum. E Palavras em Chamas é um livro de contos, é uma antologia de contos feitos, né, pela EN. Travou por aqui. Vê se tá travado aí. Tá travado para vocês aí, gente? Voltou. Voltou. Organizados, né, da Eliane Nascimento e Cintia Dani, editora delas, que organizou, com os autores da FEFIC do ano passado. Então, são vários contos. O meu conto chama Ouçam as Crianças, e também é fruto de um sonho que eu tive em 2017, quando eu também não sonhava em escrever. 2016, 2017, não sei, alguma coisa assim. Foi um sonho que eu tive, na época eu nem sonhava em escrever, mas já sabia que aquilo seria um livro. Olha só como que as coisas são. E aí veio a oportunidade, eu publiquei. E eu coloquei esse conto lá nessa antologia. Então são esses 4 livros os meus. Que bênção, Aleph. O meu é de tal maneira, né? O meu Rosinha, que conta a história da Maia, uma jovem que passou por muita coisa na infância, não teve uma mãe amorosa, não teve uma mãe convencional, e ela busca pela liberdade para ter um novo começo, a chance de recomeçar. Quando esse recomeço vem, ela acaba se perdendo por nem saber onde começar a se procurar. E é aí que ela encontra o Senhor e ela encontra as verdades dele e o chamado irresistível do amor tal e todas as coisas. Então, se você quer conhecer, encontre lá no stand. Muito obrigada a vocês que ficaram na live, que compartilharam. Muito bom ter vocês aqui. Com certeza vai ser muito bom ver vocês lá pela, né? E muito obrigado, Aleph, por compartilhar comigo seu testemunho, por conhecer um pouquinho mais. Viu? Muito obrigada. Eu creio que a live vai ficar salva, Aleph? Vai. Uhum. Então a gente vai deixar a live salva para vocês, para assistir. E amanhã tem mais, né? A gente não sabe o que o dia nos teremos muitas novidades também. Eu só queria, assim... Tá me ouvindo? Uhum. Deixa uma coisa clara, assim, que muita gente, né, quando ouve eu falar, assim, das coisas que eu era, das coisas que eu fazia e tal, né, pensa mal, às vezes fala assim, que eu não era cristão de verdade, que eu fazia o mal, fazia as coisas erradas. Na verdade, não é isso, tá? Assim, eu só queria deixar isso claro, assim, eu conhecia a Deus de verdade, amava a Deus de verdade, amava as pessoas de verdade. Era a minha forma, assim, né, de estar ensinando, de transmitir ensinamento. Eu achava que era daquele jeito que fazia, mas assim, mas não havia má intenção, não havia perversidade, não havia impiedade, não,
havia nada disso, assim, graças a Deus, glória a Deus, eu louvo a Deus, assim, sempre por isso, desde que eu me converti, de nunca ter desviado, nunca ter saído do caminho de Deus, eu clamo pela graça que isso nunca aconteça, porque nunca aconteceu. Então, assim, eu sei que muita gente se assusta, às vezes, de algumas coisas que eu falo, talvez pela forma que eu falo e tal, mas, assim, eu não era nem falsa cristã, nem ímpia, nenhum monstro, não, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. É só para esclarecer qualquer mal entendido. Tudo bem, mas a gente viu? Eu não ouvi, cortou? A gente entendeu perfeitamente, não se preocupe. Beleza. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Amanhã esteja aqui com as novidades e quem for encontrar a gente lá na FEFIC, até a FEFIC. Até. Boa noite. Tchau. Tchau.